Evangelho de João, capítulo 1, versos de 6 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. E o mundo não o conheceu. Pai Santo, concede-nos a tua bênção, porque sabemos que sem ela é impossível que esta santa semente incorruptível, a tua palavra, tenha eficácia no nosso coração. Pela tua palavra e pelo teu Espírito, fala conosco nesta noite. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Eu começo, meus queridos, a mensagem desta noite perguntando a você se já parou para pensar na relação que há entre o Natal e o pecado. Se você já se deu conta de que o pecado é a razão do Natal. Talvez muitos se espantem com isso e até venham a dizer que o Natal perde o brilho, perde o aspecto de festividade e de celebração, porque talvez esse é o lado oculto, o lado não mencionado, o lado não anunciado do Natal. Mas se nós lermos as Escrituras atentamente, nós aprenderemos que ele se manifestou. O nascimento de Cristo, segundo as Escrituras, foi uma manifestação divina, e ele se manifestou para destruir as obras do maligno. A Bíblia diz que ele veio para salvar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, disse Paulo, eu sou o principal, o mais difícil de ser salvo. Portanto, nós cristãos, quando celebramos o Natal, estamos, na verdade, não comemorando o nascimento, mas celebrando a encarnação divina. E por que foi necessário que Deus se tornasse, se fizesse homem, se encarnasse, para ir à cruz do Calvário, dar a sua vida por nós? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele só pôde e pode tirar o pecado do mundo, da humanidade, porque ele levou sobre si o nosso pecado na cruz do Calvário. Portanto, se a humanidade não tivesse caído em pecado, a encarnação não teria sido necessária. O que tornou necessário a vinda de Deus à terra, tornando-se homem, foi o pecado, que consequentemente gera a condenação da humanidade. E para salvar a humanidade das consequências eternas do seu pecado, Cristo veio, porque foi enviado. Então, o que é que justifica, segundo as Escrituras, a encarnação? A condição de queda, de pecado, de alienação, de afastamento de Deus e um destino eterno de exclusão para todo sempre da sua presença. Portanto, se a humanidade não fosse pecaminosa, pecadora, e não tivesse caído em pecado, jamais o Filho de Deus teria se encarnado. Ele não teria nascido, não haveria Natal. Portanto, nós, quando celebramos o Natal à luz das Escrituras, nós estamos celebrando o nascimento do Filho de Deus, do Deus Filho que se encarnou. E ele deixou claro que a razão da sua vida e da sua vinda foi para dar a sua vida como preço de pagamento do resgate das nossas vidas. Portanto, qual a relação entre o Natal e o pecado? É uma relação, meus irmãos, de profunda necessidade. Não fosse o pecado, não haveria Natal.
Infelizmente, a razão do Natal é a nossa própria pecaminosidade. E isso só revela uma coisa: a grandeza e o amor de Deus para conosco, porque Ele veio nos salvar. E quando nós abrimos o Evangelho de João, nós teremos o tom. João, já no primeiro versículo do seu Evangelho, ele dá o tom e ele quer que todo o Evangelho seja lido, cantado à luz ou de acordo com este tom. Tudo quanto ele diz a respeito de Jesus Cristo nos primeiros versos do seu Evangelho é para que as pessoas entendam que tudo quanto será narrado sobre o que Jesus ensinou e fez é para ser entendido e visto como os atos e as palavras do próprio Deus sobre a face da terra. Por isso ele começa dizendo que Jesus é o Verbo, a palavra de Deus. Não apenas a palavra de Deus como eu tenho a minha palavra, mas ele vai deixar claro que no princípio, quando absolutamente nada existia, naquele momento era o verbo ser, num tempo dando a ideia de continuidade, existência ininterrupta, imutável, portanto eterna. No princípio, o verbo, a palavra era, existia eternamente. Portanto, Jesus é o verbo e ele pré-existia toda a existência material, todo o universo. Depois João faz uma segunda asseveração dizendo: e o verbo, a palavra, estava com Deus, ensinando-nos claramente que o verbo é um ser tão pessoal, tem personalidade tão própria quanto a pessoa de Deus. Portanto, é distinto de Deus e é tão pessoal quanto Deus. E estava com Deus para indicar não só companhia, mas comunhão profunda, unidade. E o verbo, a terceira declaração, era Deus. João não podia dizer nada mais elevado sobre Jesus, o verbo, a palavra, do que afirmar o verbo era Deus. Tão divino em sua essência e natureza, quanto a essência e a natureza de Deus. Portanto, Jesus é o verbo é eterno, ele estava com Deus, é pessoa distinta da pessoa de Deus, e o verbo era tão divino quanto Deus. No verso de número 12 nós aprendemos, e no verso 3, que ele é o mediador da criação. Quando abrimos o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, as primeiras palavras que abrem as Escrituras são no princípio. E João abre o seu Evangelho também dizendo no princípio. E assim como no princípio, Deus criou todas as coisas pela palavra, agora João nos apresenta a recriação, a salvação, a redenção humana e cósmica universal, também por intermédio da palavra. No princípio, pela palavra, tudo foi criado. E a nova vida, a nova criação, a nova criatura também é pela mediação do Verbo eterno, divino e pessoal, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o papel da segunda pessoa bendita da triunidade divina, o Filho de Deus Jesus Cristo, é o papel do mediador. Ele foi o mediador da criação. Todas as coisas, ou seja, todo o universo, foi feito por intermédio dele, o mediador, o agente divino na criação do universo. E sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Aprendemos uma outra preciosa lição: nele, em seu ser, no âmbito e na esfera do seu ser, estava a vida. Assim como foi ele quem criou todas as coisas. E a palavra princípio, arque no grego, não dá a ideia apenas daquilo que existia antes da existência do universo. A palavra também significa originador, fonte de onde brota tudo e todas as coisas. Ele é a origem. Ele é a fonte última de toda a existência e de toda a vida que há no universo. Por isso João diz, nele, na pessoa do Verbo, Jesus de Nazaré, estava a vida.
Portanto, quem caminha para distante de Cristo, caminha para distante da vida. E ele nos define que a vida era a luz dos homens. A luz que ilumina é a revelação. Luz é conhecimento tornado. Deus está possibilitando conhecimento a respeito de si mesmo, porque luz simboliza revelação, a santidade também e a pureza de Deus. João nos informa sobre a existência das trevas. Assim como no princípio havia trevas sobre a face do abismo, também agora João fala da existência das trevas, o pecado, o mal moral e espiritual maligno que se opõem ao Filho de Deus, à verdade de Deus e à vida de Deus. No entanto, as Escrituras falam sobre a vitória, porque a luz resplandece e as trevas não prevalecem contra a luz. João agora, meus irmãos, prossegue nos falando sobre a bendita pessoa de Jesus, para nos ajudar a compreender quem Ele é. E eu perguntei na semana passada, se justiça é uma questão de dar o que cada um tem direito, o que é devido, o que é que nós devemos a Cristo? Admiração ou adoração? Se Jesus, como os livros agora dizem, você entra numa livraria e está lá, Jesus o maior psicólogo, Jesus o maior líder de todos os tempos. Se Jesus foi somente um grande líder, um grande psicólogo, um curandeiro, o fundador de uma grande e importante religião mundial, então nós lhe devemos admiração, profunda admiração. Mas sendo ele o Verbo eterno, pessoal e divino, o mediador da criação do universo, a fonte última de toda a vida e de toda a existência, vida que gera a luz, a revelação, a verdade de Deus, que se impõe e derrota as trevas. O que é que nós lhe devemos? Nós não lhe devemos admiração, mas adoração. Devemos nos prostrar ante a sua presença e adorá-lo como Deus, e segui-lo como mestre, como Senhor, como nosso Salvador. João, meus irmãos, agora prossegue dizendo: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. No trato da apresentação de Jesus, é muito importante para João mencionar João o evangelista, João Batista, profeta de Deus. E ele começa no verso 6 dizendo: houve um homem. O mesmo verbo, no mesmo tempo, na mesma pessoa, que foi traduzido no verso 3, todas as coisas foram feitas, e também no versículo de número 10, o mundo foi feito, é usado para descrever João, houve, dando a ideia de que assim como, do nada, Deus criou todas as coisas, enquanto o verbo ser é usado para descrever a pessoa de Jesus, para revelar a sua eternidade, a sua imutabilidade, portanto a sua divindade. Tudo o mais é descrito através de um verbo que dá a ideia de algo que não existia e em virtude de um poder criador passou a existir. Deus do nada chamou à existência todas as coisas. E assim como o universo não existia, e ele passou a existir pelo ato criador de Deus, por intermédio da sua palavra, o Verbo eterno Jesus, assim também João Batista foi criado por Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que João Batista jamais existiria como ser humano, porque seus pais, além de idosos, sua mãe, por toda a sua vida havia sido estéril. Isso significa que jamais João Batista existiria, mas Deus o criou, e o criou com um propósito. A vida de João, o próprio nome de João, não só a existência, mas o próprio nome deste profeta, era produto do ato soberano e criador de Deus, porque ele veio para cumprir um papel todo especial. Deus nos deu a capacidade de criar e procriar, mas João não foi produto da capacidade humana de procriação. Sua mãe era estéril, logo ele jamais existiria como ser, mas ele foi criado. Foi a manifestação do poder de Deus
na vida daquele casal e daquela mulher estéril, que trouxe João à existência. Houve um homem, e este homem foi enviado de Deus, o verbo apostelo, da onde tem a palavra apóstolo, enviado, alguém que é comissionado, que é enviado como representante e que recebe autoridade delegada para representar quem o enviou. Um mensageiro comissionado e com autoridade para representar quem o enviou. João Batista não foi um homem que por conta própria, por livre decisão e por escolha, de repente aparece no deserto pregando. Ele foi enviado, mandado, comissionado, criado, cheio do Espírito de Deus desde o ventre materno e enviado por Deus ao deserto, para ser a voz do que clama do deserto. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a ele, e por isso, um camarada estranho que se vestia de maneira estranha, que comia coisas estranhas, num lugar terrível e horrível, não aprazível, não atraente, o deserto, multidões e multidões foram ao encontro de João Batista, porque ele era a voz, a palavra, a voz que clama. A palavra de Deus estava com João, e ele atraiu multidões e multidões para ouvi-lo, porque ele foi enviado de Deus. Ele veio, diz o texto, como testemunha. A palavra, o verbo veio aqui, traduz uma palavra que significa no grego aparecer, tratando-se de uma manifestação. João não foi um profeta por conta própria. A presença dele pregando foi uma manifestação divina, e ele veio como testemunha. Com que propósito? Dar testemunho da luz. João era uma testemunha. E todos nós sabemos que o papel de uma testemunha é muito importante. Se você tivesse agora sendo julgado e prestes a ser condenado injustamente, você depositaria da perspectiva humana uma profunda esperança e expectativa no depoimento, no relato de uma testemunha. E o que se espera de uma testemunha em juízo? Que ela seja fiel na narração, na descrição dos fatos, de maneira que ela diga a verdade, e a verdade apurada possa dar razão a quem tem. O que se espera de uma testemunha é que ela seja fiel. E diz a Bíblia que João foi enviado, e ele veio na qualidade de testemunha. Observem que João é chamado na Bíblia de profeta, e profeta é aquele que é uma testemunha, alguém que ouviu da parte de Deus e viu da parte de Deus o que foi revelado, e que tem o dever moral de entregar a quem de direito exatamente o que recebeu. O que se espera de uma testemunha é que ele seja fiel, não aos seus ouvintes, à sua audiência, mas àquele que o enviou. Dar testemunho. Por isso a palavra testemunha, martúria, tanto o verbo quanto o substantivo procedem de uma raiz de onde também procede a palavra mártir, porque toda testemunha muitas vezes poderia pagar com o preço da sua própria vida por relatar a verdade. E nós sabemos quantas testemunhas são assassinadas para que elas não relatem a verdade e os fatos sejam esclarecidos. Ele era uma testemunha, tinha o compromisso de ouvir a Deus e de ser absolutamente fiel a Deus na entrega da palavra que havia recebido. Não tinha o compromisso de dizer o que as pessoas queriam ouvir, aquilo que seria agradável aos seus ouvintes. Não. João pregava a raça de víboras. Você pode imaginar a reação de multidões sendo abordadas assim, se eu agora abordasse os irmãos chamando vocês de raça de víboras. Talvez vocês não deixassem eu assomar mais uma vez este púlpito. João Batista, fiel a Deus, era uma testemunha, e ele era uma testemunha da luz. E nós vamos já entender que a luz não é uma energia, não é nada etéreo, não é uma força.
é uma pessoa, é Jesus. Com que propósito? Para que todos crescem por intermédio dele, para que todos crescem por meio dele. Sabe por quê? Porque não há salvação a não ser pela fé. E é impossível que alguém seja salvo a não ser pela fé. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Por isso, João, na qualidade de testemunha, pregava, testemunhava com o seguinte objetivo: para que todos crescem por intermédio dele. Porque somente a verdadeira mensagem divina é que cria a fé no coração dos ouvintes, para que possam responder à chamada divina ao arrependimento. Portanto, o propósito de toda a pregação é a fé, por intermédio de quem prega, porque ouviu dele a palavra, em Jesus Cristo, o Senhor da glória. Portanto, João testemunhava para que todos crescem. Sem fé não há salvação. E sem a pregação não há fé. Logo, se queremos que as pessoas sejam salvas, temos que pregar a palavra, porque a palavra cria a fé. E é por meio da fé que nós nos apropriamos da graça bendita da salvação eterna de nossas vidas. Por isso, João pregava, dando testemunho da luz, para que todos crescem por intermédio dele. E eu quero dizer a todos os que ensinam, pregam e evangelizam, que como João o Batista, nós devemos dar testemunho de Cristo, na expectativa de que por nosso intermédio, através daquilo que nós estamos dizendo e fazendo, as pessoas sejam conduzidas a Cristo e nele depositem sua fé. Essa deve ser a expectativa. Certo seminarista da escola do pastor Batista Spurgeon, que viveu alguns séculos atrás, ele compartilhou com o seu professor, que era o próprio pastor Spurgeon, sobre a falta de resultados na sua pregação. E ele perguntou: quando você prega na expectativa e na esperança de que o produto dela seja a salvação de vidas? E ele ficou indeciso na sua resposta e não foi positivo. Ele disse: é por isso que Deus não lhe dá muitas vezes os seus resultados, porque quem prega deve fazê-lo com fé, crendo no poder da palavra, para criar a fé no coração do homem, para que ele ressuscite e ele possa dizer sim a Deus por meio da fé. E essa não pode ser, meus irmãos, essa tem que ser a nossa expectativa, dar testemunho de maneira que as pessoas, por nosso intermédio, creiam. Diz o texto, meus irmãos, de João capítulo 1, verso 8, que ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Essa declaração de João tem a sua razão de ser. João escreveu este evangelho já quase no final do primeiro século, e se os irmãos lerem o livro de Atos, no final do capítulo 18, encontrarão um homem como o Apolo, um homem conhecedor profundo das Escrituras, mas que só conhecia o batismo de João. No início do capítulo 19 do livro de Atos, nós vamos encontrar em Éfeso, um lugar fora da Palestina, dos círculos judaicos, discípulos de João, homens que nunca tinham ouvido falar de Cristo e do batismo no Espírito, conheciam apenas o batismo de João, o batismo de arrependimento. Observem como a natureza humana é. João fez tudo e ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu sou apenas uma testemunha, eu não sou a luz. Eu sou uma testemunha da luz, mas mesmo após a morte de João Batista, e apesar da clareza da sua mensagem, distinguindo ele daquele em quem as pessoas deveriam crer e seguir, uma seita, provavelmente, um grupo de pessoas continuou venerando e seguindo João como a luz. E João, o evangelista, agora deixa claro, logo no início do seu evangelho, que João Batista não era a luz, e ele repete para fins de ênfase: ele não era a luz.
mas veio para dar testemunho da luz. E para finalizar, diz a Bíblia: pois a verdadeira luz, Jesus Cristo, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. Toda iluminação autêntica e verdadeira procede de Cristo. Quando nós dizemos a alguém a verdade e ela se dá conta da mesma, é comum dizer: fulano abriu os olhos daquela pessoa. A iluminação nas Escrituras simboliza a revelação, a autorrevelação de Deus, a luz que ilumina a todo o mundo. Quando a verdade é descoberta, é produto da iluminação de Deus, quer a verdade científica, quer a verdade de natureza espiritual. Por isso os grandes puritanos diziam: toda a verdade é verdade de Deus. Quando o homem encontrar a verdade, ela tem um dono. Deus é o dono da verdade. É por isso que a verdadeira ciência não pode ser temida pelos cristãos, porque onde há ciência sem os pressupostos ideológicos e filosóficos que condicionam a pesquisa e as conclusões do cientista, quando a ciência realmente, de uma maneira objetiva, ela busca a explicação dos fatos, todo fato verdadeiro é fato divino, porque é de Deus. Deus criou tudo, Deus criou todas as coisas. A verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo. Os irmãos observem agora esta declaração do verso de número 10. O verbo estava no princípio. No princípio, antes que todas as coisas fossem criadas, era o verbo, a palavra existia. O verbo estava com Deus na eternidade. O verbo era Deus. Agora João está dizendo: ele, o verbo, a palavra, o Senhor Jesus Cristo, estava no mundo, se encarnou. Os irmãos podem perceber o impacto que um leitor desse evangelho tem ao ler que aquele que estava na eternidade com Deus, o próprio Deus, estava no mundo. É verdade que Deus é onisciente, está em toda parte, mas ele não estava no mundo nestes termos, ele estava no mundo como criatura. Observem que o Evangelho está dizendo que o Criador de toda a criação estava na criação como uma criatura, sem deixar de ser simultaneamente o Criador de tudo e de todas as coisas. Isso não é maravilhoso? Estava ele no mundo, o agente divino da criação, a fonte última de toda a vida, e a vida é luz que resplandece nas trevas e as vence. Estava ele no mundo, no cosmos, na terra. Estava ele no mundo, diz o texto, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mais uma vez, o Criador da criação está na sua própria criação, na qualidade de criatura, sem deixar de ser o Criador. Mas João diz: e o mundo, agora humanidade, não mais cosmos no sentido de universo e de terra, mas a humanidade não o conheceu. A humanidade, o mundo, não o conheceu. Os irmãos observem essa declaração. A palavra significa reconhecer. O mundo, a humanidade, não reconheceu quem ele verdadeiramente era. Porque se tivessem reconhecido sua identidade divina, o teriam adorado e não crucificado. Mas as pessoas vão dizer: como o mundo não o conheceu? Ele foi visto, ele foi ouvido, ele foi tocado. Empiricamente, sensorialmente, ele foi conhecido, sim. As pessoas conviveram, se relacionaram com ele, mas não reconheceram sua divindade. Para eles, Jesus era um profeta, da qualidade dos grandes e maravilhosos profetas do Velho Testamento, mas não mais do que profeta.
não reconheceram em Jesus de Nazaré o Filho de Deus, a palavra eterna, divina e pessoal, criadora dos céus e da terra. A mesma coisa se dá hoje. Será que todos aqui reconhecem a divindade de Cristo? É impossível que num país como o nosso, que foi colonizado a partir da perspectiva religiosa, em qualquer recanto de qualquer estado do Brasil tem um pequeno templo cristão, seja católico, seja evangélico. A prova disto é o Natal. O Natal é uma festa mundial. É verdade que alguns países no Oriente não adotam o Natal como festa, mas sabem da sua existência, e todo o Ocidente, entre aspas, comemora e celebra o Natal. O Brasil inteiro celebra o Natal. Então é impossível que as pessoas nunca tenham ouvido falar de Jesus. Mas quantos reconhecem quem Ele é? Nós vimos Jesus dizendo: vós me chamais de mestre e Senhor. E vocês estão certos, eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Portanto, se vocês reconhecem que eu sou o mestre e o Senhor, me obedeçam. Façam a minha vontade. Sigam-me, adorem-me, façam o que eu mando, o que eu oriento. É uma questão de coerência. O mundo não o conheceu. Os contemporâneos de Cristo não reconheceram que Ele era o Criador. Mataram o Criador, crucificaram o Criador. Hoje, Jesus talvez não fosse crucificado por nós, mas nós daríamos alguns tapinhas nas suas costas, admirando, mas não lhe prestando adoração. Mas como eu disse no princípio, eu volto a dizer, o que é que nós devemos a Cristo? Depende de quem Ele é. Se para você Ele é um grande líder dentre tantos, você só lhe deve admiração profunda. Mas se Ele é quem Ele afirma ser, e os evangelhos dizem que Ele é o eterno Filho de Deus, Criador, divino, fonte da vida, luz dos homens, que ilumina, que revela, que vence as trevas do pecado, as trevas do mal maligno, do mal satânico, do mal espiritual. Então, o adore, prostre-se diante dele, reconheça que Ele é o Senhor e o Salvador do universo, e entregue a sua vida a Ele. O mundo não o conheceu. Você está entre as pessoas que dizem conhecer Jesus, mas que não reconhecem que Ele é Deus. Um homem me disse: como você, cristão, pode acreditar que o Criador nasceu como uma pequena criança e mamou no peito de Maria? Como alguém poderia olhar para aquele bebê mamando no peito de Maria, chorando? Era o Criador do universo. É o que a Bíblia diz. É por isso que Jesus só pode ser reconhecido pela obra do Espírito. Todas as pessoas que viram o menino Jesus, tão igual aos outros bebês e meninos, era pelo Espírito que as pessoas sabiam e reconheciam no menino Jesus, o Salvador do mundo. O mundo não o conheceu. Se você não conhecê-lo, reconhecendo que Ele é divino, eterno, é o próprio Deus, e que na cruz do Calvário Ele morreu para lhe salvar, você permanecerá em trevas, porque trevas é a ausência de luz, Ele é a luz, portanto trevas é a ausência de Deus, trevas também é pecado, é rebelião, é insubordinação e é ignorância, mas a luz, quando acende, ela ilumina, ela possibilita a visão, a constatação e o conhecimento. Se você quer realmente saber quem Ele é, peça para que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, resplandeça em seu coração. Então você verá em Jesus de Nazaré o eterno Filho de Deus, o Salvador do mundo. E se você assim o reconhecer, diz a palavra de Deus, você será salvo. Você deseja salvação eterna? Então não há
qualquer possibilidade de salvação sem o Salvador. Por isso, nesse momento, reconheça que Jesus é o Senhor e o Salvador. Perceba a relação entre o Natal e o pecado. Se não fosse o pecado, não teria Natal. Portanto, o Natal não é uma festa tão bonita assim, porque a causa dela não foi uma boa motivação, foi uma boa motivação do amor de Deus de vir para nos resgatar, mas a causa foi a nossa rebelião e a nossa desobediência, porque se não fosse isso, ele não teria se encarnado. Se ele não tivesse se encarnado, ele não teria nascido. E ele nasceu para entregar-se na cruz do Calvário. Saia daqui desta noite dando a Jesus o que é de direito, a adoração. Arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus como seu Deus e seu Salvador, e a Bíblia diz que quem assim o fizer será salvo pela sua graça, por meio da fé. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus nesse momento, fazendo a entrega da sua vida ao Filho de Deus.